Direito Administrativo, Módulo Básico, Poderes Administrativos. Continuando o estudo do Direito Administrativo no módulo básico, ainda falando sobre os poderes administrativos, que nada mais é do que o poder-dever da administração pública. Lembrando que este poder-dever surgiu após a Revolução Francesa de 1789 e que tem um caráter instrumental, devendo, portanto, buscar o interesse público. Estávamos falando do poder de polícia, que limita o exercício de direitos individuais e coletivos, nos termos do artigo 78 do CTN, que diz que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. E precisamos falar sobre os atributos do poder de polícia, lembrando que os atributos do poder de polícia têm relação com os estudos que foram feitos anteriormente sobre os atos administrativos. Portanto, aqui é somente um repasse daquela informação anteriormente já vista. E em relação a estes atributos, nós teremos a autoexecutoriedade e a imperatividade. Lembrando que a autoexecutoriedade é aquela que permite que a administração pública execute a sua vontade sem a intervenção judicial. Já a imperatividade permite que a administração imponha ao particular uma obrigação de forma unilateral. Lembrando que a imperatividade pode se dar por meio direto ou meio indireto, e que estes meios ou formas de demonstração da imperatividade estão relacionados. O meio direto de demonstração da imperatividade se dá através da lei e ou através de urgência da situação. E nós comentamos que esse meio direto é chamado de executoriedade, e é diferente da autoexecutoriedade. E citamos como exemplo o fechamento de uma loja pela vigilância sanitária por venda de produtos contaminados. Já a demonstração da imperatividade por meio indireto é associada à ameaça de sanção, que é conhecida como coercibilidade, ou também por exigibilidade. E como exemplo nós citamos as multas que são aplicadas aos motoristas, que é uma forma de coerção para que o motorista cumpra a lei. E observe que isso tende a aumentar porque, por exemplo, o custo para quem é pego dirigindo embriagado gira em torno de R$3.000, além de advogado e as custas para a retirada de uma nova carta de motorista. Por óbvio que esses custos ameaçam bastante o condutor. E como podemos observar, a autoexecutoriedade é a possibilidade de aplicação por meio direto ou indireto dessa imperatividade sem a intervenção judicial, o que facilita em muito a missão da administração, que é alcançar o interesse público. Ainda em relação ao poder de polícia, temos de falar das fases de execução desse poder. E aí teremos a norma de polícia, que é quando a norma é feita em relação ao poder de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Daí nós teremos que, segundo a doutrina e a jurisprudência, a norma de polícia e a sanção de polícia representam os aspectos essenciais das fases de execução do poder de polícia. Já o consentimento de polícia e a fiscalização de polícia são os aspectos materiais dessas fases de execução. E aí teremos que os aspectos essenciais são ligados ao poder em si estatal, ou seja, eles não são delegáveis, eles são indelegáveis. Já em relação aos aspectos materiais, eles são atos de mera execução e, portanto, podem ser delegados. Por isso é possível que uma empresa terceirizada aplique multas de trânsito, por exemplo,
fazendo o papel da fiscalização de polícia. No entanto, a sanção dessa multa, ou seja, a aplicação efetiva da multa e a norma feita para que essa multa seja aplicada, só pode ser realizada pelo órgão que tem o poder de polícia, por ser um aspecto essencial desse poder. Ainda em relação à sanção de polícia, vamos falar sobre a prescrição em relação à multa. E quanto a isso, teremos que as multas prescrevem em até 5 anos, salvo se elas estiverem relacionadas a ilícitos penais. Nesse caso, a prescrição da multa será a prescrição da pena, disposta no artigo 109 do CP. Isso é estudado com mais vagar nas aulas de Direito Penal na parte geral. Temos ainda que a prescrição se interrompe com a instauração do processo administrativo. Lembrando que a interrupção da prescrição devolve o prazo por inteiro. E isso é estudado quando estudamos a LINDB. Já em relação à prescrição intercorrente, ela se dá após 3 anos da interrupção da prescrição. Portanto, se o processo administrativo não for concluído, o prazo da prescrição tornará a correr após 3 anos. Também estudados nas aulas de Direito Penal parte geral e nas aulas da LINDB.